Boa noite, José. Daí, meu irmão, beleza? Beleza. Vou me apresentar. Meu nome é Anselmo, eu sou orientador socioeducativo, estou cursando serviço social, estou no último semestre, sou conselheiro em dependência química, de formação, né? E todo adicto em recuperação tem um pouquinho de conselheiro, né? Terapeuta, esse macete todo. Eu quero apresentar a você, que eu acho muito louco a sua história, né? Assim como a minha, estou em quatro anos em recuperação, e de pé de cana eu estou quase me formando em serviço social. E passo umas coisas na minha cabeça quando eu falo com você. Eu lembro quando eu te conheci no Grupo Luz, você falou que estava escrevendo uma monografia. Eu falei, o que será que é isso, né? Você estava fazendo um curso lá na USP. Acho que você nem lembra disso, sei lá quanto tempo que faz isso. E eu gosto aqui, e vou te apresentar formalmente, né? Da forma que está escrito aqui. José Carlos Marcondes Arantes, nome de rico, terapeuta e historiador. Por isso que você tem esse viés de história nos seus cursos. Especialista em dependência química pelo GREA da USP e promoção em saúde e prevenção ao abuso de drogas pela Uniad Unifesp. Zé, tamo junto, a palavra é sua. Queria que você falasse um pouquinho sobre sua história de vida e de recuperação. Ô, Anselmo, primeiro, parabenizar você aí por essa iniciativa, né? O mundo está precisando disso, cara. Está precisando de conscientização a respeito das substâncias psicotrópicas. Quanto mais portinho abrir, melhor, porque aqui no Brasil, mais que em outros países um pouco mais conscientes, né? Onde as políticas públicas são preventivas, né? Aqui, nós não temos cultura de tratamento de dependência química. Então, no geral, as pessoas chegam no fundo do poço. E você sabe o que é isso. Nossa. Eu também sei o que é isso. Então, na idade que nós estamos, você já está de barba branca e eu vi você chegar... Quarentão agora. Eu vi você chegar novinho. Acho que tinha uns 15, 16 anos, né? 15 anos. Então, hoje você, com a história que você tem, que emociona, né? Você tem uma bagagem, né? Uma bagagem emocional danada e é um curador ferido, né? Como você falou aí no começo, todos nós, dependentes químicos, no geral, nós queremos ajudar o outro porque nós temos uma empatia quase que natural, né? Olha o outro sofrendo, cara, dá vontade de pegar e levar para casa, mas a experiência diz, não leva não. Que é problema. Não leva não que ele vai te roubar, vai... Mas eu já levei muito. Eu fui chamado de cata bebum, né? Eu ainda levo. Mas a minha história, viu? Eu me orgulho muito da minha história, né? De sofrimento, de erro. Eu, às vezes, me envergonho, depois que eu entrei em recuperação, né? Eu, consciente, fiz muita bobagem. Mas, na época de álcool e droga, conduzido, né, vou falar em termos acadêmicos, aqui pelo sistema límbico, o sistema que manda, que impulsiona, que causa fissura, comanda você, totalmente disfuncional, né? Então, mais ou menos igual você, né? Fui camelô de rua, desde os 14 anos, vendendo uns cortadores de legumes, batatinha, pepino, cebola, tomate, de forma inconsciente, né? Durante muitos anos, eu usei anfetamina, bolinha, nilipode, lipenan, desobese M. Vai aí um monte na época, né, que a medicação para emagrecer vendia em qualquer farmácia. Mesmo depois que foi proibido, você chegava na farmácia e eu comprava de um monte de caixa. Comecei tomando 3 por dia, né? No fim de carreira, eu tomava 12 num dia e 12 no outro. Então, às vezes ficava 2, 3 dias sem comer. E tome álcool. E manguaçando.
numa época meia brava, negócio de polícia, na época, usou droga, era bandido, né? Hoje, fui preso algumas vezes, né? Mudei 19 vezes, barraco de madeira, cortiço. Conheci minha mulher buscando droga, e ela vendendo, e no fim fiquei com ela 39 anos. Então, é toda uma história de superação, né? Mas não porque eu quis, viu, Anselmo? É coisa de Deus, da vida, viu? Do potencial que a gente tem. Então, depois que eu parei de beber, que eu fui saber, hoje mesmo eu estava pensando nisso. Eu parei, aí eu achava, eu não conseguia olhar para uma pessoa, no olho de uma pessoa, né? Eu me achava totalmente excluído. Eu lembro uma vez que eu entrei num centro espírita e hoje minha amiga, né? A Tereza, né? Falou, olha para mim, por que você não olha para mim? Olha para mim. Eu levantei assim, eu tinha medo. Você viu a situação que eu cheguei de pavor. Tendo alucinação, estados alterados de consciência, né? E aí parei, eu fui ver que eu tinha, não uma inteligência emocional, mas tinha uma inteligência factual, né? De você guardar informação e tal. E aí, primeira vez que um professor chegou para mim e falou, você escreve bem, hein? Aquilo me deu até um susto. Eu lembro que eu mesmo bêbado, eu ficava lendo no boteco, tomando aqueles copão de Maracanã e lendo, cara, lembro bem, lendo livros religiosos, fumando, usando droga. Eu fui preso uma vez no primeiro distrito policial, fiquei lá 9 dias. Não sei se foi 9 ou 10 dias, né? E de um lado da minha sacola tinha droga. E do outro lado tinha um livro espírita chamado Missionário da Luz, né? Quando eu saí, o delegado chegou para mim e falou, pô, meu, você é drogado ou é espírita? E eu lembro que eu entrei numa crise muito brava ali, né? Foi ali que eu iniciei um processo de recuperação. Nossa Senhora, que história! Eu não posso me vangloriar da minha história, né? Mas eu sei que é o acervo que nós temos, e você é o cara, viu? Você tem uma história maravilhosa, se orgulhe dela. É isso que nós temos para a gente crescer e não deixar a arrogância, né, subir para a cabeça. Quando você começou a falar negócio de USP, Unifesp, né? Eu fico imaginando, você acha que Deus achou eu bonitinho para me fazer esses cursos, né? Foi me dado quase que de graça, né? Não me orgulho muito de ficar desfiando e desfilando cursos e títulos, não, porque isso envaidece o ego. Mas nós temos uma história bebendo, usando, e uma história parada de beber. Zé, você construiu carreira, eu acho que você foi funcionário público, né? Aí, uma vez eu prestei um concurso público e, felizmente, eu passei, cara. Eu lembro, eu não comprei apostila, não comprei nada, mas cheguei lá, dei sorte. Por que eu dei sorte? Era para fazer aqueles psicotécnicos, desenhinho, e eu gostava de fazer isso. Eu comprava aqueles livros daí de ouro, e aí tinha 100 perguntinhas lá, eu fiz 90, e 1h30, eu fiz rapidinho. A psicóloga falou assim, pô, você passou em 7º lugar de 33 mil pessoas. Putz, mano. Aí entrei entrei num local que eu não mereço. Eu lembro que eu cheguei lá, cara, só vou contar isso aqui. Eu cheguei... Fique à vontade. Eu era tão de rua, eu falava, então, malandragem, e daí, beleza? E eu estava agora num local que só tinha juiz, desembargador. Um dia eu fui tomar banho no banheiro, peguei a toalha, saí sem camisa no tribunal, andando. Você acredita? Eu não sabia nem onde eu estava.
O diretor-geral saiu e falou: você é louco, cara! Ai, cara. Não sabia onde eu estava. E o cara me chamava, e aí, Febem? E como desconstruir isso, né? Então, são os hábitos adquiridos de muitos anos, né? Muitos anos. E lá eu passei a ser, no final de carreira, cara, eu fui considerado, minha foto ficava nos 8 elevadores, porque eu fui considerado o funcionário padrão. Eu nunca Da hora. faltei, nunca. Eu entrava assim, me dava até vergonha, nego olhava para a minha foto e. Sé, quanto tempo você está limpo? 37 anos, 37 anos, e agora, em novembro, vai fazer 38. Que da hora. Não, não, Ah, 36 vai fazer 37. e a troca lá no grupo vai ser no mês 11 também, não é? É, Enfim. mas não Zé, fala qual grupo que é. Não, não pode é, falar. é um Deixa grupo eu te falar nosso, uma um coisa, grupo deixa que eu te ninguém falar sabe uma o que é. coisa. Ah, Não vou entrar nesse assunto, não. Existe muita rivalidade, né? Parece uma rincha besta entre os grupos, não os grupos, alguns membros dos grupos com a parte acadêmica, né? Eu lembro de você falando acho que de um projeto, não sei se foi você, falando de fazer abordagem no pessoal quando ele está lá no AMA, na OBS, naquele estado de anedonia, né? Tá zoado. Eu tenho a impressão que algumas pessoas têm dificuldade em assimilar, e os dois têm que caminhar lado a lado, né? então, isso aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil nós temos muita dificuldade de trabalhar com os profissionais que encaminham para A ou para NA. Se você for nos Estados Unidos, né, o IP lá, aquilo que se chama, aqui no Brasil chamava CTO, né? Lá, em 1956, foi montado um comitê chamado Informação Pública. E em 1971 foi montado outro chamado CCP, 1971. Hoje, tanto no AA como no NA, o que mais traz gente para esses grupos, né? Esses grupos lá, são os profissionais. 70% dos companheiros vêm de encaminhamento dos profissionais, pelos profissionais. Então, nós temos que trabalhar com a terceira pessoa. Esses grupos devem trabalhar com a terceira pessoa. Se você descarta os profissionais e eles não conhecem, eles não encaminham. E está no imaginário da mãezinha, do próprio dependente químico, né? Que se ele foi internado, ele está. E não é verdade isso. Internação não serve, entre aspas, né? É um choque, mas não serve para quase nada se não houver solução de continuidade. E como diz o Alexandre, né? Acaba virando uma porta Uma giratória. porta giratória, está na cara. Então, hoje nós temos mais ou menos 6 mil clínicas no Brasil, né? E se você for dar uma olhadinha hoje, agora, nesse momento, se for miseravelmente aí números noruegueses ou dinamarqueses, né? Umas 30, 40 pessoas por clínica, não é isso? Você também conhece isso, você sabe. Então, depois dessa, apesar que vai editar, não precisa falar falha técnica, né? Mas nós estávamos aqui falando da dificuldade que a gente tem de entender o que seja dependência química na hora do problema grave, né? Na hora que o problema chega na família. Então, a mãezinha já vem com o diagnóstico pronto. Você tem uma clínica para o meu filho? É assim que acontece. Então, está no nosso imaginário, né, que dependência química é uma questão médica, é uma questão de psicólogo, né? E, na verdade, todo mundo pode intervir. A Senad, por exemplo, há um tempo atrás, deu um curso para religiosos. Então, qualquer um pode. É o fé na prevenção. É o fé na prevenção. Então, todo mundo pode tratar, lidar, intervir,
na dependência química. O profissional é igual polícia. A polícia deve prender. Qualquer um poderá prender alguém em flagrante delito. Então, não é a área reserva de mercado de ninguém. Mas está na cabeça, né, que o médico vai tratar. Como se houvesse medicação para dependência química. E não existe, não existe, né? Existe exagero para todo lado tem exagero. É um processo. Tratar a dependência química, fazer recuperação, é uma mudança de hábitos, nada mais que isso. Então, se você for dar uma olhadinha, né? Eu contei minha vida aí, e a sua vida, o que aconteceu? O cérebro nosso, na caixa preta aqui, ó, a central, a CPU nossa, né, ela é viva. A gente pensa que é um monte de coisa paradinha e não é. Os neurônios, hoje a neurociência fala, ó, existe hoje, não, há mais de 20 anos que se sabe disso, né? A década do cérebro foi de 1990 a 2000. E ali se descobriu muita coisa. A era da tomografia computadorizada, por emissão de pósito, né? Então, se sabe que existe a neuroplastia cerebral. O cérebro cresce e faz uniões lá dos axônios, montando hábitos. A nossa vida é feita de hábitos, poderíamos dizer, bilhões de circuitos neuronais, né, que, através de conexões e tal, faz você ter hábitos. Hábito de amarrar sapato, hábito de mentir, hábito. Nós vivemos disso, né? Ora, bebendo e usando droga, alguma vez você foi na igreja rezar? A não ser no choro e ranger de dente, né? Então, você fica altamente disfuncional, e toda disfuncionalidade de comportamento, ou comportamento não bom, não moral, vamos dizer, qualquer um que não esteja adaptado às sociedades pacíficas, né? Seria bom que um dependente químico que usa cocaína morasse num planeta onde um visse o outro, já saía dando tiro. Aí ele cabe ali, mas não em sociedade pacífica. E aí ele para. A hora que ele para através do sofrimento, porque a dor, quando você está usando qual parte do cérebro? Você está usando o prazer imediato. Prazer imediato. Todas as drogas, por vias neuronais diferentes, por caminho diferente, vai liberar prazer ali imediato, mas não é felicidade. Então, no outro dia, você está de ressaca e vai ficando fraco nas suas funções. Função de papai, de filhinho, de estudante, seja qual for. Vai ficando fraco. E isso é denunciado no entorno. As pessoas que estão no seu entorno ficam olhando e falam, esse cara está pirado. Então, a cada dia ele vai precisando mais desse prazer imediato, para aliviar o sintoma de mal-estar. Ele já não tem mais a satisfação duradoura. A satisfação duradoura está aqui na parte mais nobre do ser, que é o córtex frontal. Eu sei como funciona isso. E aí, ele vira um bichinho, né? Um bichinho. Aí a dor vem em socorro, por quê? Fica tudo deteriorado. A parte física não fica legal, a parte psicológica, todo o psiquismo dele, né? Nós temos uma parte nobre na alma, né, que já espera espiritualidade, é uma ânsia aquisitiva de espiritualidade. Quem fala isso é Viktor Frankl, a logoterapia. Então, você tem uma ânsia de crescer. Quando você deixa a parte animal tomar conta, os instintos deturpados dirigirem sua vida, você fica com remorso e arrependimento intrínseco. Ele é duradouro também. É aquela dor da alma que nunca calma. É como se dissesse assim, o que eu estou fazendo da minha vida? Isso se dá bem com mais pinga. Ou então choro. Você já chorou? Meu Deus do céu. E aí, essa dor vem socorrer o cara, né? Porque aí ele começa a raciocinar mais, pensar mais, como que eu saio dessa? E é assim, ó,
Essa parte mais animal, que é chamada de sistema límbico, não importa o nome, e mais a amígdala é aquela que dispara medo e tal, vai do impulso ao ato. Ela funciona assim de vez em quando, mas nós temos uma parte aqui que é do pensamento, que é contínuo, ele não para nunca. Nós temos 80 mil, 60 mil pensamentos por dia. E você está sempre pensando em relação ao que você está fazendo. Não pode falar palavrão aqui, mas pupa-pipa-piu. Chega uma hora que essa própria dor vai alimentando estratégias para o pensamento sair daquilo, ou educar aquilo que está ali atrás. E aí entra num processo de autopercebimento, né? É um momento que pode demorar 1 ano, 5 anos, 3 anos, que ele entra naquele vai e volta, sabe, de recuperação e tal. Todo um processo, é uma intersecção para ele se estabilizar num novo estado, um estado de alma, um estado espiritual, que não é fácil, né? E muitas vezes ele entra em clínica, ele, dependendo dos recursos que ele tem, do capital de recuperação. Capital de recuperação não é só para o lado de fora, não é só a mamãe, o papai, o dinheiro, alguém que intervém, mas também a sensibilidade dele. Isso não dá para medir. Não existe você comprar lá no Shopee um medidor de sensibilidade humana. Não tem, né? Então, é a própria pessoa que vai amadurecendo, vai. E também tem a faixa etária, né? Como é que você vai chegar para um menino de 20 anos, 15 anos e falar, olha, não adianta, ele ainda não experimentou a vida, ele não experimentou a dor, né? Então, um processo lindo esse, viu? De percebimento, de crescimento, de amadurecimento, cara. E assim, um amadurecimento, o álcool e a droga força um pouco, apressa um pouco. Então, você vive 10 anos em um, que a dor é indizível e a dor mexe com as moléculazinhas nossas, sabe? Eu tive internado agora e fiquei um tempinho no hospital, fiquei 1 semana, para mim foi 1 ano lá, eu tive 2 retenções urinárias gritando de dor, né? E aí o tempo não passa, cara. É igual dor de dente, já teve dor de dente? Nossa, Aí você várias fala, vezes. não, vai passar logo, mas logo quando, né? Então o tempo não existe, é psicológico. Você nas trevas, cara, o tempo não passa, não passa. Lembro bem. Período, às vezes, de 10, 15 anos, parece que foi 100 anos, né? Experiência Nossa, psíquica. complicado. Zé, fala uma coisa para mim. Eu não entendo muito assim a sua linha de raciocínio, ao mesmo tempo entendo. Vamos criar um caso? Vamos tentar criar um caso aqui. A gente pega um cara aí de 17 anos, usuário de cocaína, já está começando a ficar disfuncional, não teve contato com o grupo, a família está desesperada. Lembrando que é uma questão singular, né? O que você fala como terapeuta? O que você fala para um cara desse? Ele é da periferia, ele tem um emprego mediano, né? Mas já está fazendo uso já abusivo. E aí? O que a gente fala para um cara desse? Então, no geral, viu, é assim, existe todo um... A primeira coisa que eu falaria, não para o cara, né? Eu falaria para a família, porque se ele me pedir ajuda, eu falo com ele. Agora, se a família me pedir ajuda, é outra coisa, são 2 pontos. Se ele me pedir ajuda, eu só pergunto para ele assim, você quer parar? Aí ele fala, eu quero, então já parou, já parou. Fica com nós aí que vou te colocar num programa e vou monitorar você. Você quer mesmo? Quero. Então fica fácil. Porque a gravidade da dependência química não está bem no uso, né? Você não pode medir pela quantidade de droga que ele está usando, se o pezinho dele está inchado de tanta... Não é isso. Você tem que olhar a motivação que ele está tendo para parar. Aqueles critérios do DSM-5 serve para isso?
Não, se você for olhar para critério diagnóstico, né, trabalhar com aquilo lá, é só para você olhar. Assim, você não pode encaixar ninguém dentro daqueles critérios. Né? Você tem que conversar com a pessoa. No geral, quando a mãezinha fala comigo, oh, meu filho, convence ele, eu atendo ele online, eu converso com ele. Se você tiver vamos dizer assim, uma empatia com ele, se você tiver aquilo que chama vínculo terapêutico, se você tiver um vínculo terapêutico com ele, e como é que você tem? Inventando afeto, querendo ser bonzinho, não falando as coisas. Se eu olhar para você e simpatizar com o seu jeito, casa, pronto. Aí dá para você conversar abertamente. Por isso que quando eu converso com um dependente químico, é sozinho, a mãe, às vezes, tem alguém perto? Então não nem converso. Para ele ficar razoavelmente à vontade para poder abrir o jogo, falar das coisas, né? E aí vem a experiência clínica, vem a experiência de você fazer perguntas. Vai acertando, tal. Agora eu vou ver a gravidade. Alguma vez você foi para a biqueira, você pegou 10 merréis, te deu caganeira? Aí o cara, não, deu um monte de vezes, nunca ninguém me perguntou isso. Aí ele, sabe, ele começa a se interessar, se interessa. Muitas vezes você falou que não ia usar, quando... E aí você cria o vínculo. Criando o vínculo, tem que pôr ele numa nova rotina. Tem que colocar ele numa nova rotina. Aí é tentativa, erro, até acertar. O ideal, viu, é mais ou menos assim, ó, para a dependência química, se convencionou desde 1954, saiu numa revista chamada Grapevine, fica parecendo que depois de 3 meses, as pessoas, é como se você está soltando um balão, o balão não quer subir, daqui a pouco pega no breu ali da tocha, e o balão vai embora. Hoje ninguém solta mais balão. Depois de 3 meses, a tendência é o cara entrar em recuperação. Então, até 3 meses, o cara tem que se esforçar. Ele tem que ser razoavelmente forçado a entrar numa nova rotina, que pode ser os grupos anônimos, amor exigente, seja o que for. Mas por que isso? Tem uma explicação neurológica, tem uma explicação psicológica. Hoje se sabe, a ciência sabe, que para você fazer um novo hábito, os núcleos de base aqui, à medida que você tem intenção, você precisa ter intenção. Se eu falar assim para o Anselmo, você precisa ir para o grupo, mas você vai e não leva a cabeça, não vai acontecer nada. É necessário que você tenha a intenção de se recuperar. Quando você tem a intenção, os núcleos da base aqui do cérebro já começam a criar perninhas de novos neurônios, axônios, para fazer hábito bom, hábito virtuoso, para depois você se submeter àqueles hábitos. Mas demora de 60 a 90 dias. A ciência fala mais ou menos isso. Então, 90 dias. Quanto que é 90 dias? São 3 meses. 3 meses. Então, o empirismo lá atrás, sem a neurociência, descobriu que depois de 3 meses a pessoa afirma na recuperação. Isso então, não quer dizer que ele não vai recair. Aquele pessoal daquela Irmandade intuíram isso, né? Intuíram. 90 dias, 90 reuniões. Muito bom. Agora, se o cara não tiver grupo perto da casa dele, vai para outro, ou faz outra coisa, mas todo santo dia, porque não é uma diversão de fim de semana. Ah, eu vou para a religião. Ah, lá você não vai ser muito aceito. Tem um monte de coisinhas, entendeu? Tem uma tese de doutorado da Zilá, lá da Unifesp, né, que mostra isso. E a religiosidade para dependente químico não é tão eficaz, não é muito eficaz. Ela é eficaz para quê? Para prevenção, para você fazer prevenção. Mas depois que o cara virou nóia, fica difícil. Ele atire a vida como uma pessoa diferente, né? As pessoas... É um desviado, pesada, né? De vez em quando eu falo com os caras, eu vou te interromper, mas você tem um raciocínio bom.
eu falo na partilha, falo em alguns lugares, eu falo, gente, ninguém faz um plano de carreira de ser dependente químico. Quando minha mãe perguntou, filho, o que você quer ser quando crescer? Eu falei, mãe, eu vou ser nóia. Ninguém. Tem, mano. Você vai indo devagarzinho e vira pé de cana. Pezinho inchado, né? Então, mas você vê, né? Ele vira pé inchado, mas até ele admitir que é pé inchado demora, porque à medida que vai vindo as bobagens, aquela parte boa do cérebro, ou aquela parte boa da parte psicológica, né? Que é a gente querer ser anjo, ser santo, ser bom, ser um bom pai, um bom trabalhador, que dá certo, comprar carro, se arrumar na vida, tal, que é a parte boa, na faixa etária que a gente está. Quando ela começa a fazer julgamento do monstro, já ouviu falar no Médico e do Monstro, o livro? Sim. Mr. Jekyll e Mr. Hyde. Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Mr. Hyde é o monstro, né? Então a gente começa a ter vida dupla. O id do Freud, o id, sabe aquele demoninho? Começa a falar alto e o anjinho começa a ficar cheio de remorso. E quem fica no meio? No meio fica o ego. O ego que é o conflitado. De um lado está o diabinho, do outro está o anjinho. Não é bom falar para o homem que ele é diabo. Não é bom falar para o homem que ele é anjo, mas é bom falar para o homem que ele é anjo e demônio. No meio fica o coitado do ego. Quem é o ego? É o Zé Carlos, o nome, o RG e tal, que acorda de manhã, olha para o espelho e fala, meu Deus, o que eu aprontei ontem? Eu preciso parar com isso. Quando ele fala, eu preciso parar com isso, vem a ambivalência. Ele bebeu num dia, no outro dia ele está como? As células estão em hiperatividade e começam a bater palma, queremos calmante, queremos álcool, e ele vai, eu não posso beber, mas a memória do prazer está ali. Esse prazer alivia aquele mal-estar do mundo tá feio em branco e preto. Então, ele fica ambivalente, ele fica com dois impulsos ao mesmo tempo, um de beber, outro de parar. Olha como é complicado isso. E aí ele vai criando o quê? Mecanismos para defender o ego que está sofrendo. Ele fala, não, eu não sou alcoólatra. Não, eu vou tentar. Aí ele começa com as estratégias dele, que são falhas, de tentar esconder, maneirar, racionalizar, justificar, que são os mecanismos de defesa do ego. E aí piora as coisas. Por quê? Ele prolonga mais. Nós já não temos cultura de tratamento, né? Já não temos. Com esses mecanismos, ele vai ter mais resistência e mais dificuldade de ir a tratamento. Vai enlouquecendo, grosso modo falando. Você conversa com ele, ele não fala coisa com coisa. A nossa cabeça, ela guarda informação. Você imaginou um cara bêbado ou drogado guardando informação? A informação vem, quando entra no cabeção distorcido, como um espelho, sabe aqueles espelhos? E ele guarda essa informação lá no hipocampo. E depois fica conversando, é chamado de solipsismo, você conversar com você mesmo, mas você conversa com as informações limitantes e distorcidas que você tem a respeito da realidade. Então, você vai conversar com o cara, ou ele vira mitomaníaco, sabe? Ele não fala coisa com coisa, mas não bate mais. Tô rindo por identificação. Deixa eu te falar. Você deu uma aula de neurociência aí, hein? Falou um monte de nome bonito. Aí me lembrei da Nora Volkow, né? Eu conheci as coisas dela no seu curso. E você falou da questão de forçar a recuperação. Acho que naqueles 13 princípios da recuperação eficaz, fala alguma coisa sobre isso, né? Que a recuperação não precisa ser voluntária. E o que você tem a dizer disso? Como é que força o cara? Se não me engano, é o quinto princípio, né? Se não me engano, dos princípios eficazes do tratamento. Então, o tratamento ele não precisa ser voluntário para ter efetividade. Isso está muito na cara, né? Por quê? O cara não está pensando direito.
Se você esperar o momento certo que ele chegue no famoso e mitológico fundo de poço, não existe bem um fundo de poço, não é um conceito isso. Então, o que é fundo de poço? Fundo de poço, você só sabe que o cara está no fundo de poço quando ele bater lá e começar a subir, senão não é. Olha, ele está no fundo do... Mas como é que você sabe? Ele não vai entrar mais para o fundo? Entendeu? Então, fundo de poço é o quê? É quando o cara começa... Eu fui no fundo do poço e estou voltando. Aí tudo bem. Mas não falar que a pessoa está no fundo do poço. Ó, ele está no fundo do poço. Não. Dá para cavucar um pouquinho mais. Entendeu? Nesse momento, no momento de... Não de desespero, vai. No momento grave, no momento de crise, nós temos que aproveitar. Isso está na cara, independência química. O cara bateu o carro, no geral, a pessoa esconde, não faz nada, deixa a crise passar. Ora, que crise que não é aproveitada naquele momento, ela volta lá na frente, não volta? O cara não vai continuar do mesmo jeito? Volta e volta pior. É, mais forte. Foi Jesus que falou isso, né? Toma vergonha na cara para que coisa pior não lhe aconteça, não é? Vai e não peques mais para que a coisa pior não lhe aconteça. Então, se você faz uma intervenção, seja qual for, muito importante. E que tipo de intervenção a gente pode fazer? Tem várias. Isso vai depender de cada caso. Desde um panfletinho, você pode pegar um endereçozinho ou uma cartinha, ó, o marido, por exemplo, está bebendo, né? Você escreve um... Eu não gosto quando você chega bêbado. E coloca, dependendo da sensibilidade dele e o grau que ele está. Ou então, você pode também, o cara chega, você liga para o resgate, e quando ele está acordando, tem 3 caras assim, enfim, vai e leva ele. Se levar ele numa internação compulsória ou involuntária, né, o resultado vai ser o mesmo. Está no nosso imaginário que é truculento, não é verdade isso. Não é? Você vê aparecer na televisão lá, estão sequestrando, é uma bobagem isso. É uma caridade que estão fazendo para o cara, por quê? A eficiência e eficácia, o resultado, o prognóstico é o mesmo se o cara for sozinho. Acordar de manhã e falar, vou internado. Eu vou me internar sozinho. Conheço aqui um companheiro que ele se internou 7 vezes. Você conhece? 7 vezes, sozinho. Como se fosse sozinho, vai dar certo. E não é. Quando você interna uma pessoa, a cabeça dele não está legal, porque ele está numa situação gravíssima que a família falou, não aguento mais. Aí pega e faz uma internação involuntária. Depois de 15 dias, mais ou menos, lá dentro da clínica, vai eu e o Anselmo lá e fazemos lá uma intervenção orientada, lá dentro. O que é uma intervenção orientada? Ele foi se estribuchando todo. Eu vou matar, eu vou dar tiro, quando eu voltar eu mato todo mundo. Quando você chega lá, ele já está um pouquinho mais calmo, mas com o beiço virado. Mas, na verdade, ele já está agradecendo a Deus. Ele já está agradecendo a Deus, né, por estar naquela situação bem melhor do que estava. E aí se faz uma intervenção orientada se ele tiver família, pessoa significativa da vida dele. E vão fazer o quê? Escrever algumas cartinhas. A filha dele, e mais o filho, e mais a mulher, escreve carta de amor para ele. Pai, fico até emocionado de falar assim, pai, eu te amo tanto. Você lembra quando eu tinha 7 anos, você me levou lá no parque? Deu até arrepio. Então, essas cartas de amor e mais, olha, nós vamos fazer o seguinte, meu amor, nós vamos tirar você dessa clínica fechada aqui, vamos levar você para uma clínica aberta. Você quer? Você quer? Mais de 95% fala, não, tudo bem, não, eu estou tranquilo, daí eu vou aproveitar e tal. É lindo isso, cara, é lindo.
Agora, se você não faz a primeira intervenção, dá para fazer a segunda? Ele altamente em crise, às vezes dá para você fazer uma intervenção orientada, mas é necessário que haja vínculos ainda dentro da família. Vínculos familiares. É necessário que se converse ainda, porque senão não dá para fazer. Depois que ultrapassa determinado limite, não dá para fazer mais a intervenção orientada, que é uma técnica linda. É chamado de desobsessão de vivos. É lindo, é lindo. E aí, quando ele sai de lá, é outro ser humano, né? Agora, não é porque saiu da clínica que ele está curado, porque ele vem rezando o Pai Nosso de trás para frente, falando todos os passos, as tradições e rezando o Pai Nosso e tal, tudo ali altamente gravado. Mas nós somos produtos do meio ambiente, nós somos camaleão. Ele volta para o meio onde ele estava. Ele volta tudo retinho e certinho. Se ele não for para o grupo, sabe o que acontece, Marcelo? A nossa cabeça, você passa o dia hoje, aí você está cheio de informação. Põe a cueca, toma café, toma banho, tal, fulano fala com você, aquela memória recente, ela fica, vamos dizer, alojada aqui na superfície, vamos dizer. Aí você vai dormir. Quando você vai dormir, você sonha, né? Há o quê? Uma desintoxicação e uma zipada daquelas informações todas. Aquelas informações vão para o subconsciente e deixa a parte ali mais ou menos vazia para você novamente depositar informações daquele outro dia. Ora, se você ficar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias sem ir em reunião, o que vai acontecer? Você vai abastecer de sujeira novamente. Você vai catar lixo, porque dependente químico é lixeiro, ele cata lixo. E se ele não for para o grupo para fazer o vômito psicológico, da catarse, chorar, falar dele, errou. E também encher o recipiente psicológico dele de informações cotidianas e frescas, recentes, para ele montar uma nova estrutura psicológica, um novo personagem, uma nova identidade, baseada na velha, lógico. Você só vai formar baseada na antiga. Então, Zé, é um processo de reconstrução. deixa eu só fazer mais uma perguntinha, ou duas, sei lá. Pelo que eu li, né? O modelo de tratamento que mais traz resultado em porcentagens lá, que é quando une a terapia com o tratamento medicamentoso. Não sei se é bem isso. Mas eu lembro de uma frase sua que eu acho muito, muito interessante, simples e muito boa, né? Em questão de dependência química, tudo funciona e nada funciona. Isso ficou gravado na minha cabeça, porque eu lido com dependente químico o tempo todo, né? No grupo, no meu trabalho. Mas uma coisa assim, as duas pessoas onde eu trabalho, nós atendemos de 270 a 300 pessoas por dia. Eu conheço 2 pessoas que estão com a vida estável, limpos, né? Abstinentes de álcool e outras drogas, frequentando o grupo. Então, um tem 6 meses, o outro tem 7 meses limpo, já voltaram para suas casas, deixaram as ruas, e é grupo todo dia. Então, mas eu não posso me basear nessas informações, né? Nesse público que eu atendo, né? É muito mais abrangente. Tem o dependente químico que usa lá no carpete, tem um que usa no barraco. Então, tenho sempre que lembrar que não tem como tipificar a pessoa, né? Então, é isso, né? Primeiro é mosca branca do zóio azul, aquele que está parado. São poucos, né? A grande maioria é um transtorno mental gravíssimo, gravíssimo, de satisfação, né? Aquilo, você entra num círculo vicioso terrível, terrível.
Agora, nós temos que diferenciar bem, seria bom que diferenciássemos todo o processo de recuperação em duas partes, o tratamento e a recuperação. Se você não tiver isso, os dois estão razoavelmente consubstanciados. Porque quando você busca o tratamento, você já começou a sua recuperação. Mas o tratamento não consegue acompanhar você até o resto da vida. Você olha o tratamento, no geral, 3 meses, ou no máximo, é chamado de alta gerenciada, né, até 1 ano. Então, no comecinho, é UTI, cara. Dependendo da situação dele, é UTI. Tem gente que precisa de uma medicaçãozinha, não é que precisa, entra-se no acordo, o profissional competente, que ele tem lá uma capacidade, esqueci a palavra, uma capacidade profissional de prescrever medicamento, área de competência legal para prescrever uma medicação, que é o facultativo, é o médico, né, o psiquiatra, e se ele for uma pessoa coerente e tal, conversar com o dependente químico, que é difícil pra caramba, é difícil. No geral, não tem isso, é por pacote. Fora as pessoas que sofrem com comorbidades, né? Fica mais difícil de... Mais difícil, né? A gente fala de comorbidade, você não pode ficar rotulando, né? Mas todo dependente químico tem comorbidade, não tem um que não tem. Nenhum. Por quê? Você olha os números, né, as estatísticas, os levantamentos, todos eles validados do ponto de vista científico, né, são estatísticas, né? Então, dependente químico tem 4 vezes mais comorbidades psiquiátricas, ansiedade generalizada, depressão, os transtornos de personalidade chegam a 70%. Porque o cara aprende, ele vai criar nele uma personalidade, ou histriônica, ou distímica, né? Ele cria, a dependência química faz isso. Porque as drogas imitam doenças psiquiátricas. Você toma uma medicação, a cocaína, por exemplo, você vai ficar com o quê? Tá tudo no cérebro já, né? Essas drogas que a gente usa só agem no cérebro porque lá nós já temos droga muito parecida. As drogas que entram, elas vão impedir, elas vão imitar as drogas que estão lá e vai desregular, né? Mas quando a gente fala de medicação, né, o psiquiatra ele tem que ter todo um maneirismo, né? Vamos dizer, você chega com uma queixa na minha frente. Agora, fica imaginando no lugar do psiquiatra, que tem o sacerdócio dele, gosta da profissão e quer fazer o bem para você. Aí ele chega e fala, qual é a sua queixa? Não, doutor, eu estou tendo muita depressão, ou então eu estou tendo uma vontade muito grande de usar cocaína, é muito grande. Aí ele fala assim, eu vou te dar uma medicação chamada Révia e vai diminuir um pouquinho a compulsão, tá bom? Tá. Só que você não vai poder usar a droga. Aí você acaba usando esse e usando aquele, entendeu? Olha, eu vou te dar uma medicação chamada disulfiram. Se você beber, você vai ficar coradinho, inchadinho, entendeu? Ou então falar, estou com depressão, eu vou te dar uma medicação que é muito parecida com o álcool, só para você não ter síndrome de abstinência. Eu vou te dar um benzodiazepínico, mas você não bebe, viu, filhinho? Ele vai lá, usa a medicação e bebe. Entendeu? Não, fora que o psiquiatra geralmente, como eu já passei em vários, né? Fala, abençoado, tome esse remédio e já marca a consulta lá na regulação da OBS para você fazer acompanhamento com o psicólogo, para regular essas ideias, esse cabeção seu. Mas não aí você não tem aderência ao tratamento, não tem aderência e se perde e fica com a medicação, porque é gostoso usar a medicação e beber. Aí só dorme com o clonazepam na cabeça. Zé. Tá dando para entender? Então, é chamado de... Ai, meu Deus, esqueci o nome, mas piora o quadro. Ao invés de melhorar, existe uma pesquisas feitas, né, que o cara entrou em tratamento, ao invés dele melhorar, ele piorou.
Eu esqueci o nome da palavra que se dá. Você Então, falou no curso isso aí, eu esqueci. É muito interessante isso. Agora, quando você entra em tratamento, né? Você entra num tratamento qualquer, você falou que tudo funciona e nada funciona. Por quê? Porque a Isso. parte do dependente é grande. Não é que a terapia seja ruim. Por exemplo, você vai fazer terapia comportamental cognitiva. Funciona? Lógico que funciona. Só que você precisa ter adesão ao tratamento. Você precisa ir 16 sessões. Ora, para você ir posso 16 falar sessões, você não precisa de tratamento, porque você vai ficar 16 sessões sem beber, entendeu? Ó, olha só em internação entre comunidade terapêutica e internação hospitalar via Cratordi, foram 29 internações. Cara, eu fiz de tudo. De tudo. Só funcionou quando eu aderi a alguma coisa. Eu vou pro CAPES eu vou pro grupo, eu vou pra minha religião de escolha, eu vou trabalhar, eu vou estar com a família. Foi uma coisa, abordei de todos os lados. E para chegar nisso, né? Agora, Anselmo, eu fico pensando o seguinte: dizem lá aqueles espíritas, aquele pessoal que são ligados a uma filosofia mais cósmica e tal, né? Ou então os católicos que falam do purgatório, da Guiena, do Homem do Garfo, do Caldeirão e tal. Quem passou pela Cracolândia, não tem medo nada disso, fala, de novo. Acho que o Demo vai falar, não, eu não quero ele aqui, não, ele já... Entendeu? Então a gente fica mais compassivo, cara. Você fica um pouco mais tranquilo, entre aspas. Você perde um pouco da... Tem um pouco de arrogância ainda, mas diminui pra caramba. Diminui. Você fica mais... Zé, já tá dando tempo aqui. Se der, a gente continua na sua disponibilidade outro dia. Outro dia a gente continua. Tranquilo. Agradecer a sua experiência. Acho que tinha mais coisa para falar, que eu também estou indo para algum lugar ali. Quando você quiser fazer, Anselmo, é Sim. só ligar. Seria bom até a gente fazer mais curto, né? Fazer algumas pílulazinhas e tal. Sim. Pega um temazinho e pá, a gente fala. Pega outro. Se você tiver disponibilidade, até porque eu estou começando a fazer. Eu comecei a fazer uns de 5 minutos, né? Aí comecei a passar para 10. Aí comecei a me apresentar em alguns lugares, uma temática, né? Não falando de grupo, nada, mas falando um pouco do que eu sei, através de curso, experiência de vida, partilha, né? Tipo superação. Mas tem que fazer esses bate-bola com um cara que já tem mais experiência, pegar mais afinidade com a câmera, né? Que eu fico sem graça. Eu não consigo, eu sou inadequado. Mas eu Sou também tímido, né? E é isso. É bom ter você como amigo, como padrinho, né? Nem sei se pode falar isso, porque tem muita tradição, muita coisa, entendeu? Muita coisa. Mas eu estou aí à disposição, Anselmo. O duro não é fazer isso. Daqui você faz com os pés nas costas, né? Mas distribuir isso. Como é que você vai distribuir? Como é que você vai jogar nas redes, entendeu? Sim. Quem é que vai acessar? Qual é a melhor técnica? Entra lá no IA, na inteligência artificial, e pergunta qual o tamanho ideal de um videozinho para ser acessado. O cara olha lá e vê 10, 20 minutos, ele nem entra. Tem que ser coisa rápida. Tem que ser coisa razoavelmente rápida. No máximo 5 minutos. Eu vejo pela sua própria... Deixa eu parar aqui.